Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudelan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre sistemas de equações do primeiro grau. Então, vamos lá. Então, como sabemos, existem 4 métodos de resolução de um sistema de equações do primeiro grau. Então, nós temos o primeiro método, que é o da adição, o segundo método, que é o da substituição, o terceiro método, que é o da comparação, e o quarto método, que é o método gráfico. Então, são 4 métodos, 4 maneiras diferentes de você resolver um mesmo sistema de equações. Eu vou colocar agora um exemplo, e esse exemplo nós vamos resolver utilizando os 4 métodos de resolução. Vocês vão perceber que o resultado será o mesmo, apenas a forma de realizar este cálculo é diferente. Vou colocar aqui. Assim. Então, x mais y igual a 5, certo? E aqui eu tenho 3x mais 2y igual a 12. Então, nós vamos agora resolver, em primeiro lugar, pelo método da adição. Vamos usar aqui o método, vou colocar aqui assim. Método 1, adição. Vamos utilizar o método da adição. Então, como é que se trabalha com o método da adição? O método da adição, você tem que fazer com que uma das incógnitas, tanto faz o x quanto o y, elas fiquem iguais em cima e embaixo e os sinais opostos, ou seja, eu tenho aqui em cima 1x, eu tenho aqui embaixo 3x. Eu tenho que dar um jeito em que a parte de cima com a parte de baixo fique igual, ou tudo 3x ou tudo 1x, sendo que um sinal de um seja positivo, o sinal do outro seja negativo. Isso pode ocorrer com x, isso pode ocorrer com y. Eu, particularmente, gosto de eliminar o y que fica no meio. Então, fica entre o x e aqui o resultado após a igualdade. Mas não há regra, pode ser tanto o x quanto o y. Não há regra que tem que ser apenas o y. Pode ser um dos dois. O que é que eu faço? Como eu gosto de trabalhar com os valores do meio, eu vou eliminar esse y aqui do meio, para poder resolver. Então, a primeira coisa, eu vou destacar o 1, que aqui em cima é 1y, embaixo é 2y. Como é que nós aplicamos esse método? Você vai verificar. O número que está aqui embaixo, no caso aqui é 2, esse número ele sobe para multiplicar toda a equação que está lá em cima. Esse número que está aqui embaixo, 2, acompanhando o y, porque eu quero eliminar o y, ele sobe para multiplicar toda a equação lá de cima. E esse número que está aqui em cima vai descer para multiplicar toda a equação de baixo. Então, a primeira coisa, quem está em cima sobe para multiplicar toda a equação de cima. Quem está embaixo desce para multiplicar toda a equação de baixo. Agora, como os sinais são iguais, eu já sei que um deles tem que ficar negativo. Então, eu vou ter que colocar o menos ou no 2 ou no 1. Onde é mais provável colocar esse menos? Você sempre escolhe colocar o menos onde o x vai ficar menor. Onde o x vai ficar menor? É só você multiplicar.
2 vezes o x dá 2x, aqui vai ficar 2x. 1 vezes o 3x dá 3x. Então, em cima fica 2x, embaixo fica 3x. Aqui ficou menor. Onde ficar menor, você coloca o menos. Para quê? Existe uma regra para isso? Não, não existe uma regra. Coloca-se o menos no menor para que no final você não venha fazer jogo de sinal. É somente para isso. Mas se por acaso você esqueça de colocar no menor, colocar no maior, não tem problema. No final, lá na resposta incógnita vai ficar negativa e você vai ter que multiplicar por menos 1. Então, para evitar de multiplicar por menos 1, então você coloca sempre o menos no menor. Mas se esquecer, não tem nenhum problema. Você multiplica por menos 1 no final. Aí você faz o jogo de sinal. Positivo com negativo dá negativo. 2 vezes o x dá 2x. Positivo com negativo dá negativo. 2 vezes um y dá 2y. Positivo com negativo dá negativo. 2 vezes o 5 vai dar 10. E aqui embaixo, 1 vez o 3x dá o próprio 3x. 1 vez o 2y dá 2y. 1 vez o 12 dá 12. Perceba agora, ó, o número de cima ficou igual ao de baixo e com os sinais contrários, negativo e positivo. Esses numerais são chamados de simétricos. A soma deles é sempre zero. Menos 2 mais 2 dá zero. Então você cancela. Ó. Pronto. Passa a barra. E aí o que sobra? Ó, se os sinais forem diferentes, você vai subtrair e preservar o sinal do maior. Se os sinais forem iguais, você vai somar. O método é da adição, soma, mas significa dizer, ó, se eu tenho um positivo, estou somando com negativo, toda vez que eu somar um positivo com negativo, vai dar uma subtração. 3x menos 2x vai dar x. 12 menos 10 vai dar 2. Então, já achei o valor de x. X é igual a 2. Agora, para eu achar o y, eu volto para a primeira equação, porque ela é a menor. De preferência, você sempre busca a menor. E no lugar do x, eu vou colocar o 2. 2 mais y igual a 5. Isola o y, vai ficar 5 menos 2. Y é igual a 3. Então, meu conjunto de solução é 2 de x e 3 de y. Então, usamos o método da adição, achamos valores de x2 e valor de y3, usando o método da adição. Agora eu vou usar o segundo método, que é da substituição. Substituição. E vocês vão perceber que vai dar o mesmo resultado. Não altera aqui o resultado. Porque apenas métodos, maneiras diferentes de resolver a mesma coisa. Então, x mais y igual a 5. 3x mais 2y igual a 12. Ó, o método da substituição já está dizendo, nós vamos ter que substituir uma equação na outra equação. Quem eu vou escolher para substituir em quem? De preferência, você sempre escolha a menor equação. Eu vou escolher aqui a menor. Esse meu asterisco aqui ficou muito feio. Para melhorar aí. Pronto. Então, você pega a menor e substitui na maior. Como que nós fazemos isso? Então, você pega, ó, x mais y igual a 5. Eu tenho duas incógnitas, então você escolhe uma dessas incógnitas para isolar. Eu gosto sempre de isolar a primeira, mas vai haver caso, por exemplo, se aqui fosse negativo, então seria a prioridade isolar o x, porque o x estava positivo, o y negativo, ele passaria para o segundo membro positivo. Mas sempre onde for mais conveniente, você isola. Eu vou isolar o x, é igual a 5. Aqui está positivo, passa para lá negativo, fica menos y. Então, quem é o meu x? O meu x é 5 menos y. Eu vou pegar na segunda equação agora, ó. Onde houver o x, eu vou colocar quem? 5 menos y, eu vou substituir. Então, pega a segunda. 3x mais 2y igual a 12.
No lugar do x eu vou colocar quem? Quem é meu x? X é igual a 5 menos y. Então, 3 vezes. Quem é meu x? 5 menos y. Mais 2y igual a 12. Aí o que eu faço agora? Eu vou aplicar a distributiva. Esse 3 vai multiplicar o 5, esse 3 vai multiplicar o menos y. Aplica a distributiva. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes y dá 3y. Mais 2y igual a 12. O que eu vou fazer? Vou organizar. Menos 3y mais 2y igual a 12. Está mais 15, passa para cá, menos 15. Sinais diferentes subtrai, preserva o sinal do maior valor absoluto. 3 menos 2 dá 1, fica menos y. Sinais diferentes subtrai, preserva o sinal do maior valor absoluto. 15 menos 12 dá menos 3. Como a minha incógnita ficou negativa, multiplica-se por menos 1. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Aqui eu achei primeiro o y. Aqui eu achei primeiro o x, não tem problema. O resultado é o mesmo. Pronto, achei um. O que eu faço? Eu volto lá para onde eu isolei. Eu não isolei aqui, ó. Eu volto para lá. X é igual a 5 menos y. Eu já sei um parênteses agora, porque não vou fazer mais multiplicação. Então, 5 menos o y, que é 3. 5 menos 3, isso aqui vai dar 2. Pronto. Então, meu conjunto de solução agora é 2 de x e 3 de y. Perceba que o valor foi o mesmo, 2 e 3. Encontrei os mesmos valores. Agora, vou utilizar o terceiro método. O terceiro método é o método da comparação. Vou pegar o mesmo sistema de equações. X mais y igual a 5. 3x mais 2y igual a 12. Então, como é que nós utilizamos o método da comparação? Então, pelo próprio método já está dizendo, nós vamos comparar. Nós vamos igualar uma equação e uma incógnita e pega a outra equação e iguala na mesma incógnita. E vai comparar essas duas equações, verificar se elas são iguais. Então, eu vou pegar a primeira equação, vou igualar na incógnita x. X mais y igual a 5. Isolo x, vai ficar 5 menos y. Como é a primeira equação, eu vou chamar de x1. Esse 1 aqui é somente para indicar que é a primeira equação. Primeira equação. Agora eu vou pegar e igualar a segunda equação. 3x mais 2y igual a 12. Como eu igualei a primeira no x, a segunda obrigatoriamente eu tenho que igualar no x. Então 3x é igual a 12. Aqui está mais, e para cá menos 2y. Isolo x, fica 12 menos 2y sobre 3. Pronto. Como aqui é a segunda equação, vou chamar de x2. Essa aqui é a minha segunda equação. Coloquei assim, vou colocar... Vou deixar assim em forma de... Somente isso aqui em forma de parênteses. Agora, o que eu farei? Eu vou pegar esse x1 e igualar a esse meu x2. Eu vou apagar aqui o primeiro exemplo. É para nós obtermos mais espaço. Então, o que eu faço? Eu pego o x1 e igualo ao x2. Que é o meu x1? 5 menos y. Que é o meu x2? 12 menos 2y sobre 3. Aqui embaixo está subentendido 1. Eu vou colocar em parênteses. E aqui também em parênteses. Ok? E aí eu vou fazer o quê? Regra de 3 simples. 3 vezes o 5 menos y. E uma vez o 12 menos o 2y. Aplicando a distributiva, 3 vezes 5 e 3 vezes o y.
3 vezes o 5 dá 15, fica 15, menos 3 vezes o y dá 3y. Aqui, novamente, também aplica a distributiva. 1 vezes o 12 vai dar 12. 1 vezes o 2y vai dar 2y. E aí vamos organizar. Menos 3y está negativo, passa para cá positivo, igual a 12. Está positivo, passa para o segundo membro negativo. Sinais diferentes subtrai, preserva o sinal do maior valor absoluto. 3 menos 2 vai dar 1, menos y. Sinal diferente subtrai, preserva o sinal do maior valor absoluto. 15 menos 12 vai dar menos 3. Como a minha incógnita deu negativa, multiplica por menos 1. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Encontramos já o valor do y, que é 3. E agora, para nós acharmos o valor do x, eu posso usar tanto x1 quanto x2, porque é uma igualdade. Esses dois valores, essas duas equações, elas são iguais. Então, de preferência, eu vou usar a menor. Então, fica assim, x igual a 5 menos y. X igual a 5 menos 3. X igual a 5 menos 3, isso vai dar 2. Logo, meu conjunto de solução é 2 de x e 3 de y. Então, perceba que nós conseguimos encontrar o mesmo resultado. O método da adição, o método da substituição, o método da comparação. Agora, nós faremos a utilização do método gráfico. Então, agora o quarto método é o gráfico. Então, sistema de equações, x mais y igual a 5, 3x mais 2y igual a 12. Nós já temos as coordenadas 2 e 3, que são valores de x e y. O que nós vamos fazer agora? Pelo método gráfico, nós vamos aplicar agora nesse sistema. Então, primeiro, nós vamos construir uma tabela para cada uma dessas equações. E vamos atribuir aqui, no mínimo, 2 valores. Coloca assim, valor de x e y. Eu vou atribuir, no mínimo, 2 valores. No mínimo, por quê? Porque 2 pares, ou 2 pares ordenados, ou 2 pontos, vão determinar uma reta. E, na realidade, o método gráfico, nós vamos fazer o cruzamento de 2 retas. Isso aqui representa uma reta, essa aqui também representa uma reta. Cada equação dessa representa uma reta. Elas vão se cruzar, e onde elas se cruzarem é o chamado ponto de interseção, é onde vai tocar nas coordenadas 2 e 3. Então, no mínimo 2, eu poderia colocar aqui uma tabela com 3, com 4, com 5, com 10, com 15 valores, mas no mínimo 2. De preferência, você coloca valores pequenos. Eu vou colocar 0 e 1. Quais valores eu devo colocar? Qualquer valor. Você pode colocar valor positivo, pode colocar negativo, inteiro, pode colocar decimal, racional, qualquer valor que você quiser colocar, você pode colocar aqui. De preferência, não coloque valores muito grandes. Depende muito também da equação. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 0 e 1. Vamos lá. Então, eu atribuí 2 valores para x e eu vou encontrar 2 valores para y. Então, vai ficar assim. Primeira equação, x igual a 0. Aí eu pego assim, x mais y igual a 5. Quem foi meu x que eu atribuí? 0. Fica 0 mais y igual a 5. 0 mais y é a mesma coisa que y igual a 5. Então, quando meu x é 0, meu y é 5. Já encontrei meu primeiro para ordenar. Agora, quando meu x for igual a 1,
quanto será o meu y? Eu pego a mesma equação. X mais y igual a 5. Que é meu x? 1. No lugar do x eu coloco 1. 1 mais y igual a 5. Y é igual a 5. Aqui está positivo, passa para cá negativo. 5 menos 1, 4. Então, quando o meu x é 1, o meu y é 4. Já encontrei aqui as coordenadas da minha primeira reta. Agora, farei uma outra tabela. Esta outra tabela é para o valor de 3x mais 2y igual a 12. Que x e y. Nós vamos novamente atribuir, certo? Dois valores. Eu posso repetir os mesmos valores, certo? Posso colocar valores maiores, posso colocar valores menores, mas eu vou colocar aqui os mesmos valores, 0 e 1, certo? Mesmos valores, 0 e 1. Eu vou pegar aqui, ó, x igual a 0. Na minha segunda equação, 3x mais 2y igual a 12. Quem é o x? 0. Então, 3 vezes 0 mais 2y igual a 12. 3 vezes 0 dá 0, mais 2y igual a 12. 2y é igual a 12. Isolo y é 12 dividido para 2. Y é igual a 6. Então, quando meu x é 0, meu y é 6. Agora, para x igual a 1. Então, 3x mais 2y igual a 12. No lugar do x, eu vou colocar 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 2y igual a 12. 3 vezes 1, 3, mais 2y igual a 12. Isolo 2y, vai ficar 12, que está positivo, vem para cá, negativo. 12 menos 3 vai dar 9. Y é igual a 9 sobre 12. Ó, nesse caso aqui, ó, ficou um número decimal. 9 dividido para 2 vai dar 4,5. Ficou um número decimal nesse caso aqui. Se nós quiséssemos ajeitar aqui para dar uma melhorada, eu poderia chamar aqui, vou mudar para ficar melhor. Vou mudar aqui de 1 e colocar 2. Vai dar uma melhorada. Para não ficar esse número quebrado. O número quebrado no gráfico fica um pouquinho mais complicado. Complicado no sentido de você visualizar, vai ficar pela metade. Vamos colocar um ponto que dê um valor inteiro. Então, 3 vezes 2 mais 2y igual a 12. 3 vezes 2 dá 6, mais 2y igual a 12. 2y é igual a 12, que está positivo, passa para cá negativo. 2y é igual a 12 menos 6, vai dar 6. Y é igual a 6 dividido para 2. Y é igual a 3. Pronto. O meu y aqui é 3. O que eu farei agora? Farei o gráfico. Ó, só valores positivos, então meu gráfico vai ficar para cima e à direita. Para cima e à direita. Vou colocar assim. Aqui é o x, aqui é o y. Eu vou colocar agora os pontos. A origem. Ó, 0 de x, 5 de y. 0 de x, 5 de y. Então, eu vou marcar 5 de y, positiva. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar para cá esse 5. Então, como o x é 0, o ponto vai para cima do 5. Vai ficar um ponto bem aqui. Que é o ponto. Pronto. Ok? Aí, 1 de x positivo está aqui, ó. E 4 de y. 4 de y positivo está aqui. Aqui é um ponto.
essa aí já é uma reta, a reta do primeiro aqui. Eu ainda não vou traçar ela, porque eu vou destacar ainda o centro das coordenadas, 2 de x, para ficar melhor, e 3 de y, 3 de y, né? Esse aqui é o ponto de interseção entre essas duas retas. Então, aqui eu já vou traçar agora a reta. Bom. Então, ficou bem retinha a minha reta. Agora, 0 de x e 6 de y. 6 de y é aqui. Então, o ponto vai para cima do 6. Vou pegar aqui o outro aqui. Aqui. 2 de x e 3 de y. Ó, coincidiu com a interseção. Melhor ainda. Ó. Esse ponto aqui não pode. Esse ponto aqui é a interseção. Então, perceba aqui, onde essas duas retas estão se cruzando, elas estão se cruzando no mesmo ponto, que é 2 e 3. 2 e 3 foi a solução no método da adição, no método da substituição, no método da comparação, e agora no método gráfico. 2 e 3 foi também o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução aqui é 2 de x e 3 de y. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.